Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar aqui com o meu convidado especial, que a gente vai fazer um programa assim muito informativo de um tema que eu quero conhecer mais, eu tenho certeza que você também. Eu queria pedir para vocês nos seguir nas redes sociais e curtir. E principalmente, se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o que a gente vai falar aqui, coloque que eu vou mandar para o meu entrevistado, porque ele tem muita experiência e vai nos responder tudo, absolutamente tudo sobre o mundo de 5G, que é o André de Paula. André, seja muito bem-vindo ao programa. Cláudio, é uma alegria estar aqui, tá? E pretendo aí suprir os nossos telespectadores e também os nossos ouvintes. Bacana. Bom, você é sócio da TAG. A TAG é uma empresa que trabalha com 5G. Você estava falando um pouquinho da tua jornada. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente, até para contextualizar, falar um pouquinho da tua formação, da tua jornada, como que você conheceu os seus sócios e qual foi essa ideia da TAG. Isso é muito bom, Cláudia, lembrar que depois de quase mais de 25 anos, né? A gente está aqui hoje falando sobre um sonho de começar lá atrás. Qual que era o principal? Não trabalhar, né? Se divertir na caminhada. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Então, meados dos anos 90, a gente começa ali no ensaio de vendas diretas, que é o que eu gosto de fazer, relacionar com as pessoas. Naquela época, a gente já falava sobre tecnologia. Sim. E o mercado nos trouxe para esse momento, junto com o Wilson Borsato, que é do Rio de Janeiro, meu sócio, onde a gente começa essa jornada dentro da tecnologia. Tá, aí me conta um pouquinho, quando a gente está falando da tag, o que que a tag faz? Qual é esse propósito? Como que é a construção desse negócio? A gente começou a nossa relação profissional em 2017. Uhum. A gente fazia consultoria para algumas empresas na área de venda direta. Antes disso, a gente se conheceu numa empresa de tecnologia dos Estados Unidos, chamada Genius Trends, de Massachusetts. E nesse momento a gente começou a interagir. Então já são 12 anos de interação, onde a gente construiu uma sociedade em 2017, uma agência de marketing digital que evoluiu para a empresa que é hoje tecnologia. Tá. As atividades da TAG começou em Liverpool, na Inglaterra, Uhum. através de uma pessoa nossa, onde a gente começou a dar os primeiros passos na indústria que a gente chama de 4.0, IoT, né, que é a internet das coisas, Sim, e o NFC. sim. Que bacana. Então a gente está falando aí de algumas tecnologias que vocês se encontraram, né? Já tinham uma conexão. Primeiro tinha uma empresa onde vocês falam de mídias e aí você veio para a parte de tecnologia. E hoje qual que é o propósito? Qual que é o grande negócio da Tag? Então, voltando ali em 2018, quando a gente iniciou as atividades, a gente entra num mercado que estava em transição. E a Uhum. gente foi descobrindo isso passo a passo, né? Aonde que a gente estava nessa onda, né? Que é uma onda gigantesca. Claro. Ah, a internet das coisas, ela já vem se adentrando aos poucos, né? Que a gente chama de Web 3.0. Isso. A gente está fazendo a Web 3.0 ou participando desde 2011 em várias atividades de turística, atividade tecnológica e sempre vinculada a franquias e a empresas de vendas diretas. Uhum. Então, o que é a Web 3.0? Isso é muito importante a gente esclarecer para o público, né? Claro, eu acho interessante a gente contextualizar. A Web 3.0 é aquela transição, é a necessidade de você não só estar na internet, porque a gente sabe que ali nos anos 90 para os anos 2000 existiam duas empresas, né? A que não existia e que estava na internet, né? Houve essa Uhum. transição. Depois a gente teve o pulo, que foi justamente a transição do 2 para o 3G. Qual que foi essa transição? Onde as empresas necessitavam de algo a mais do que um site na internet, elas precisavam de um aplicativo. Aí vem a era dos aplicativos. Os aplicativos começam a ser consumidos, né? Começa aquele enxame de baixar aplicativos, e aí você começa o quê? Monetizar. Começava a transição
do 3 para o 4G, onde que a gente chama de Web 3.0, que é simplificando você monetizar através dos aplicativos, tá? Começava a era do Palm Work. Bacana. E a gente entendeu que a gente estava dentro dela. E com todo o conhecimento, né? Isso foi, assim, primordial porque, sabe quando você entende que você está andando de bicicleta? E você já sabe, você já tinha aquela memória ali. Então a gente já vinha trabalhando dela há 10 anos. Quando a gente chega nessa onda de 2011, e a gente começa a trabalhar assim com bastante desenvolvimento, fizemos algumas consultorias na área tecnológica, na área de alimentação, na área de fitness, tudo voltado à venda direta. Qual que era o meu papel e o do Borsato nessa empresa dos Estados Unidos? Ele é publicitário formado, eu sou da área de comunicação e também sou gestor educacional, só que eu sempre fui especialista na área de vendas diretas. Então, na Genius lá, eu era talvez assim o que menos tinha atuado com tecnologia. Só tinha gente assim bastante especial nessa área, inclusive o Borsato. Só que não tinha ninguém que entendia como eu de vendas diretas. Eu era o especialista, então eles não poderiam fazer ou entregar a consultoria que foi contratada para eles lá sem a minha pessoa. Tá. E aí foi onde que a gente fez essa fusão. Nesse momento, a gente começa a entregar mais junto nesse trabalho. A gente monta uma agência depois desse trabalho. Tá. Uma agência digital. E a gente começa o quê? Além de trabalhar o marketing digital, a gente começa a fornecer algumas consultorias na área de tecnologia, em todas essas áreas, tudo voltado à venda direta. Então foi aonde que a gente começou a aprender a trabalhar. Que bacana, né? E aí, hoje, como é que vocês estão? Então, aí a gente começa o verdadeiro momento de trabalhar tecnologia. Porque até então a gente estava trabalhando marketing digital, a gente estava trabalhando nosso sonho ali, que era um Empower Network. Era isso que a gente estava trabalhando, muito vinculado à questão de vendas diretas e trabalhando muito para outras pessoas. Quando a gente decide fazer, e quem me encorajou bastante foi o Borsato, ele falava: André, a gente já fez vários trabalhos, muitos trabalhos com sucesso. Teve empresas que a gente conseguiu, porque assim, nosso negócio às vezes não era só Brasil, era mundial. Então teve processo nosso que a gente conseguiu alavancar indiretamente 100 mil pessoas dentro do aplicativo, da era que a gente está falando 3.0. Aplicativos, que foi aquele boom, né? Assim, é incrível, né? Porque a gente pensava que sabia ganhar dinheiro, e a gente viu o jovem, às vezes, ganhando ali milhões, né? Faturando bastante, ou então trabalhando de casa, né? Isso. Se divertindo e fazendo dinheiro na internet. A gente começa a olhar aquele mercado e a gente começa a se profissionalizar. E a gente entende que a gente está dentro daquela era. Em 2011 para 2012, a gente começa a trabalhar a primeira tecnologia de triangulação, tá? Porque ela faz todo sentido com o propósito da Web 3.0. Essa tecnologia é chamada blockchain. Tá. Então, era uma informação automática ou automatizada. Isso até 2016 ali ainda era novidade para muita gente, né? É verdade. Tanto é que em 2017 eu saí em revista falando sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, o público ter uma ideia, o blockchain, essa triangulação, ela deu ideia para o Pix, por exemplo, tá? Porque é uma comunicação remota que fica registrado num livro, tá? Sem a interferência humana. Então, isso está completamente vinculado à automação, à indústria 4.0. Só que isso ainda era muito novo. Então ela estava... Aí começa o confronto, né, que a gente chama, que eu falei para você, o principal tema que eu queria mostrar para o público, que é o quê? O software versus os hardware. Tá. Né? A parte que hoje a gente trabalha, que é justamente a tecnologia pura, aonde e como e quando você precisa agregar com a parte periférica, com o produto físico propriamente dito. Por quê?
tudo é informação. Tecnologia é informação e ela corre muito rápido. Às vezes você está desatualizado. Quando você compra o físico, né, o hardware, a parte ali física da tecnologia, ela pode ficar obsoleta em dias ou em meses. Tá. Então você pode tomar um prejuízo muito grande. Hoje, no Brasil, que a gente chama de espectro, né, que é um conjunto de ondas eletromagnéticas que é para o público entender melhor, por exemplo, o micro-ondas, né? Frequência de rádio, laser, tudo é um conjunto de ondas. Hoje o Brasil já está apto a receber. Por exemplo, agora vai começar, não sei se vocês ouviram falar, do televisor 3.0. Ouviu alguma coisa, Cláudia? Eu não. Pois é. Eu não. Então, Pode ser que eu tenha passado direto, inclusive, né? começa a pesquisar porque Mas assim, aí fala pra gente já um pouquinho, já abre aqui algumas informações pra gente, por favor. e por que eu tô... Informações privilegiadas, inclusive. Com certeza. E por que eu tô indo lá na frente para poder voltar para quando a gente começou em 2018? Para você entender, Cláudio, o público entender que a gente depende muito de uma frequência ou de um conjunto de frequências. Tá preparado não apenas com o software, mas também com a informação, tá? O que você precisa antecipar ou não. Aí eu falo para você, mais uma vez, o Wilson Borsato, tem muita propriedade nisso. Por quê? A gente sempre teve uma mania de estar na frente da onda. E no blockchain aconteceu muito isso. Olha o que teve de evento de blockchain em 2016, 2017, não é tokenização, não é isso? 2013 eu estava lá no Congresso, Pois falando sobre blockchain, lá em Brasília. Assim, a gente sofreu muito por estar na frente da onda. Só que a gente ficou, assim, muito feliz quando a gente vê o Pix nascendo, né? A gente vê quando a gente fala também, correlacionando os assuntos aí, sobre a Web 3.0, né? Quando a gente vê o WhatsApp nascendo, porque em 2011 eu falava muito assim, eu gostaria de falar uma gota e vocês entendessem um oceano. A gente estava falando para um público ali de 300, 350 pessoas, 2, 3 vezes por semana, né? Nas palestras que a gente fazia, porque aquele momento ainda era muito ao vivo, era Facebook, né? Tinha acabado de... Ali era o auge do Facebook. Então, quando a gente conseguiu entender que a gente tinha essa oportunidade, a gente não olhou para trás, nem para o lado, a gente foi. Só que a gente sofreu muito. São os pioneiros ali, pioneiros, né? Para falar e entender, e principalmente saber como que trabalha com isso. Você disseminar esse conhecimento é muito difícil quando as pessoas não conhecem o conceito ainda, né? Então, quer dizer, vocês, enfim, foram pioneiros ali em muitos desses assuntos. Exatamente. Antes de ter esse sofrimento, a gente já se espelhou no sofrimento do cara que colocou o assunto à tona. A gente já se espelhou ali no sofrimento dele. Só que antes disso, na história, quando a gente foi estudar a questão da criptografia, ela já é antiga. Então, quando a gente conseguiu superar isso, e quando isso vira Pix, vira QR Code, vira o NFC que a gente vem trabalhar, aí a gente volta agora para 2018, quando a gente começa. Quando a gente começa na Europa, ali em Liverpool, né, através da Cideli Magnolia, né, que era a nossa representante lá. Então, inclusive, o nosso registro ele é internacional, a gente começou lá com esses produtos, né, que é o NFC, o RFID, todo o IoT, né, a tecnologia, os produtos que tocam essa tecnologia. Assim, para sair, a gente já lançou uma coisa diferente. A gente tinha visto IoT, a gente tinha visto a tagzinha, sabe a tagzinha? Sim. É onde que começa a surgir a ideia da telefonia. Ó, dei a dica. A gente lançou ela no boné. E assim, mesmo? Como a gente sempre foi uma empresa também de marketing, de publicidade, a gente nunca teve dificuldade para nomes, né? Para poder criar aquele gatilho. A gente criou o primeiro boné tecnológico do mundo, porque não tinha na internet. O que a gente fez? A gente colocou uma tag à prova d'água no boné. Olha que incrível. Então você tinha... Captava os dados.
offline. Captava os dados, Você até tava onde ali, você passava. você tava na praia, né? Tá. Ali com o seu bonezinho, passou ali um contato, aproximava, já saiu com os dados. Sim. Foi aonde que a gente percebeu que tinha uma oportunidade muito grande, só que a gente já começou a se deparar com os primeiros problemas. A gente começou a trazer os clientes e daqui a pouco 1.000, 2.000 clientes, e a gente percebia que nem todo celular tinha um NFC. Nem todo celular conseguia fazer a aproximação. E como é que você ia trabalhar esses dados se você não tinha como processar, não é isso? Aí, Cláudia, veio aquela velha... Nossa, será que a gente tá tão à frente a onda de novo? É que você tinha que preparar tudo, né? Trabalhar com toda a cadeia. Não é possível, não é Então, possível. não dava. Não é possível, mas não era verdade. Acho que a gente estava no momento certo. Sim. A gente foi agraciado. Todo aquele... Porque aqui no Brasil podia estar um momento, mas lá fora, em Nossa. vários países, estava em outro. A gente já estava discutindo, lá fora já estava um modelo implementado de tokenização. O NFC, por exemplo, para o mercado imobiliário, foi disruptivo para muitas coisas, né? E aqui a gente estava falando de ter, né, um hardware para ajudar o mercado imobiliário. E, por exemplo, vou dar um exemplo aí, porque eu atuava muito, eu tive um negócio, uma plataforma imobiliária nessa época que a gente estava discutindo, e aí eu falei, em vez da gente usar, por exemplo, placas de vendas e compra, a gente ia colocar nos prédios, né, essa tecnologia que você passava, e aí você não precisava mais nem anunciar e nem ficar se preocupando em ligar. Você colocava isso no prédio, passava com o seu celular, já te informava quais as unidades estavam, por exemplo, desocupadas, ou valores, e você clicava. Quer dizer, super bacana, eu coloquei isso, mas é o que você falou. O momento, as pessoas não estavam preparadas, não tinham tecnologia para a gente fazer uma série de coisas. Então, eu só estou contextualizando que nessa época, enquanto vocês estavam, lógico, vocês estão anos-luz da minha frente, da frente de muitas pessoas, mas eu sou ávida por tecnologia também. E como eu estava justamente trabalhando no mercado imobiliário, buscando tecnologia e buscando disrupturas para a gente melhorar os processos, quando você fala de IoT, você fala de blockchain, a gente estava discutindo tokenização no mercado imobiliário, como é que a gente poderia fazer isso de uma forma, né? E em vez de trabalhar com locação, com venda, como é que eu poderia fazer isso de uma forma bacana? E eu fico muito contente de saber que eu estou aqui com vocês que trabalharam muito essas tecnologias. A gente vai discutir muito ainda sobre isso. Nossa, e assim, é tão bom quando você vê, assim, que alguém, né, que, igual a você, que também estava antecipado nessa onda, que enxergou, né, teve visão desse mercado, né, e traz aqui esse encontro da gente. Isso. E inclusive para os assuntos não se misturarem, né, para o público claro, entender bem, tá? Uhum. Pessoal, entenda que NFC, que é a tecnologia que eu tô falando, IoT, é diferente de NFT, Isso. que é a tecnologia de tokenização. Mas elas, mais uma vez, se interagem, Exato. né? Elas estão tudo ligadas à criptografia, né? À indústria 4.0, que eu vou explicar daqui a pouco. A informação de dados. A informação de dados, a segurança de dados, né? O principal, eu amo essa palavra, tá? Não sei nem porque eu não falei ela, a descentralização. Adoro. Eu adoro, eu amo. Desburocratização e descentralização, duas. Coloca essa outra também, porque a gente precisa sempre, e pensando em Brasil, a gente precisa trabalhar com isso, ser disruptivos. Cláudia Rosa, sabe quando eu comecei a sonhar com descentralização? Em 1993. Inclusive, vou soltar uma hoje, dia 10, né? Hoje é dia 10 de agosto. Dia do meu aniversário com a esposa. Você chuta quantos anos? Não sei, não vou chutar. A gente se conheceu hoje. Assim, vou errar. Assim, é incrível, né? Mas o tempo passa. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Poxa vida. E por que eu tô falando já aproveitando também o ensejo da data? É que em 93 eu tive assim a primeira visão da descentralização, que foi meu primeiro contato com as vendas diretas. Foi meu primeiro contato. Então eu falei, cara,
a gente pode fazer uma redistribuição de renda através desse negócio. E ali nunca mais eu parei de sonhar com isso. Eu comecei a empreender em outras áreas, na área de educação, mas sempre usando as vendas diretas, né? Aí eu precisava chegar nesse momento de juntar o útil ao agradável, que é o quê? A velocidade. Sabe o que a gente brinca hoje na tag? Que o marketing direto ama a velocidade e o 5G também. E a velocidade traz o quê? Muitos benefícios, principalmente quando a gente está falando de processo, tempo e uma série de coisas. O que a gente chama de velocidade dentro do mercado 5G? Baixa latência, alta velocidade. Então, você vai ter o que? Um campo magnético muito mais agressivo, que ele pode te levar 10 a 100 vezes maior. Isso vai depender da triangulação, onde a gente está falando de software, né, da rede e do hardware. Né? Tudo vira uma caixinha, né? O celular, ele vira uma caixinha. A antena também pode virar uma caixinha. O que é uma caixinha? Você vai inserir o software ou você vai inserir o hardware, que é o caso hoje do chip. A tag, ela já não trabalha mais com chip. Ela hoje, um usuário da tag, ele pode ter o chip se ele não tiver o aparelho de 5G? Pode. Mas nem precisa mais. Qual é o foco? É o 5G, é Sim. 100% digital. E aí me explica para todo mundo sobre os benefícios, mais ainda sobre os benefícios do 5G na prática, assim, para nós, entendeu? Uma coisa a gente está falando para as grandes empresas que processam muito, e aí, pra gente, para quem usa aqui, fala assim, as pessoas não sabem a diferença de 4G para 5G. Na prática, pra gente, o que você pode colocar aí? A gente estava num momento que a gente descobre a web, que a gente estava dentro da web 3.0 e que a gente mal estava conseguindo o espectro, né, que é o conjunto de onda magnética, para rodar, como você também teve a experiência, para rodar o web 3.0, tá? Que é toda essa casas inteligentes, né, essa automação. No ano passado, rodando feiras, começando a trabalhar, a gente inaugura a tag, né, em 2020. No ano passado, a gente rodando as feiras, a gente precisava de um produto de recorrência. E a gente já vinha trabalhando esse mercado todo, que a gente chamava de o seu jeito novo de se comunicar, que é aquilo que você falou, né? Simplesmente ali equiparando. Quando a gente descobre o mercado de tecnologia e a gente emerge nele. Tecnologia ou telecomunicações? Telecomunicações. Tá. Desculpa, telecomunicações 5G. Isso. 5G, o espelhamento do 5G. Cláudia, a gente foi entender que isso já estava rodando desde 2018. Aí o Borsato e o André falaram, não, a gente não tá tão antes da onda assim. Vocês podem até perder time. Com certeza. A que Cláudia, já tinha gente trabalhando com isso. E você se colocou muito bem quando você fala lá fora. Sim. Quantas empresas tem hoje lá fora de 5G? Muitas. Exato. É uma tendência. Para chegar no mercado do Brasil é um pulo. É uma tendência. Chegaram, né? Já chegaram, né? Já chegaram. E a gente está aqui hoje já surfando uma onda 4.0. Sim. Você está dentro de um Web 3.0, que os espectros eles estão cada vez mais preparados já para receber, que é a informação que eu estava te dando agora há pouco. Mas agora a gente começa o que é a indústria 4.0, André? É a indústria da automação, é a indústria da casa inteligente, é a indústria do agro, a gente chama de agrotag, né? Onde você consegue que uma máquina opere sozinha num campo. Onde a gente tem uma antena, que essa antena ela consegue cobrir uma área de até 3 quilômetros, onde você consegue saber a idade do gado, quantos litros de leite ele dá. Sim, você consegue saber como que tá a plantação, qual é o período certo para colher, qual é também a qualidade, né, daquele grão, daquela colheita, enfim, eu amo isso, eu acho que isso é fantástico e como que a gente se beneficia e no dia a dia as pessoas não percebem isso, né, mas como isso valoriza, né? Você sabe o nome desse chip? A gente tem, é o M2M.
Máquina para máquina. Uhum. Máquina para máquina. E de onde que veio essa... Olha só que incrível, né? A gente falou da questão do blockchain, Sim. que é uma tecnologia descentralizada, né? Que ela assina ali e assim, ela é completamente segura. E de onde que vem essa questão do M2M? É justamente do contato direto. Vem do blockchain também. É baseado no QR Code. É criptografia. Uma Então, coisa puxa a outra. uma coisa puxa a outra. Você não tem... Ó, a palavra é essa, tá? Para o público. Não tem interferência humana. Isso dá o quê? Exatidão de segurança. Exatidão de objetivo. Então, Cláudio, quando a gente emerge nesse mercado agora, na indústria 4.0, onde você tem um carro autônomo, e aí você, além de revelar uma tecnologia que todo mundo quer saber, né? A gente está aí no momento das IAs, né? Sim. E todo mundo quer saber, o pessoal quer informação, e você entende que você está vivendo isso, né, todos os dias, e você começa a escalar essa informação de uma maneira inteligente, que a gente chama de sistema inteligente, onde que, sabe qual é o nosso foco hoje da TAG? É educacional. É ensinar a ensinar. Adoro isso. O Eu acho que isso é nosso perfeito. Você trabalha a comunidade e depois você coloca o que você quiser. Por quê? Porque você já fez a tua base, você já trabalhou com informação, com conteúdo, que é o que a gente falou lá atrás que a gente não tinha. A gente não tinha conceito, a gente não tinha conteúdo, a gente não tinha pessoas. Por mais que você sabia muito bem, você ia falar muito bem para meia dúzia de pessoas, mas a sala tinha 500 pessoas, muitas vezes que não conseguiam absorver tudo, não era isso? Quando a gente falava em 2015 de blockchain, aqui no Brasil, né? Meu Deus. 2013, 2014. A grande onda. Até eu falei, gente, onde nós vamos parar tudo com com o blockchain, né? Mas eu fico super feliz de saber. E eu queria saber o seguinte de vocês. Vamos falar de futuro também. O que vocês imaginam aí? A cabeça de vocês é ótima. Eu quero ter mais contatos ainda. Quero participar muito mais com vocês agora com a TAG, acompanhar mais, claro. Mas eu queria que você me falasse o seguinte: o que vocês enxergam do futuro? Que poucas pessoas conseguem ver ou ter acesso? Aí fica ao seu critério, né? Que às vezes você vai falar, não vou passar a minha cereja do bolo, tal, mas enfim. O que você acha que é a grande tendência aí? A gente costuma dizer que a gente ganha quanto mais problema a gente resolve. Então, assim, a TAG ela se propôs a resolver algumas dores do mercado. E é aquilo que a gente estava falando, né? O simples continua simples, só que agora descentralizado. E qual é a melhor forma de descentralizar? Educando. Então, nosso propósito é ensinar a ensinar. Então, a gente começa a escalar um padrão que está justamente relacionado à informação. Porque a gente entendeu que pessoas informadas sobre tecnologia é sucesso, é liberdade. Então, assim, o nosso produto... Conhecer a tecnologia é liberdade, é sucesso, gostei. O nosso produto, ele entrega liberdade já no início, desde o começo. Vou provar para vocês. Por exemplo, a gente hoje não tem contrato, tá? A gente preferiu fidelizar pelos benefícios. O que significa isso? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Me conta. As companhias, elas te dão uma proposta e elas vinculam essa proposta a 12 ou a 24 meses. Tá? Com cláusulas ali. Isso. De que você não pode mais tomar outra decisão, ou você paga uma multa. E hoje você sabe que o índice de maior reclamação, né, é na telefonia. Ainda, então, né? Ainda. Os campeões. Mas assim, são merecidos, né? Porque ainda deixa muito a desejar com muitas coisas. Quando você quer, assim, você vê algo melhor, você não pode sair, aí você vai pro Serasa, acontece aquela coisa toda, né? Então, a gente decidiu a gente decidiu efetivar através do benefício. E como é que é isso, André? Simplesmente
você entrega mais por menos. E você fideliza porque a pessoa se sente livre. E o que você entrega? Ela quer de novo. O que que eu entrego? Eu entrego o não contrato. A gente não tem um contrato. A gente tem uma ativação por 30 dias. Se você gostou, você ativa de novo. Por exemplo, o que que você oferece para mim? Você fala, Cláudia, qual a tua operadora, o que que você faz? Deixa de lá e vem para cá, isso? E aí... Não, eu gosto que você possa degustar o meu produto. Sim, mas e se eu falar, tá bom, eu não quero, eu não sou apegada a nenhuma operadora. Tá. E aí? Então vou ensinar para... Você tem uma cliente aqui que não é apegada a nenhuma operadora. Tá. E aí, o que que você oferece para mim? Vamos lá. Nós hoje temos 6 planos compactos, a gente estudou bastante o mercado para chegar. Ele vai de 7 a 100 gigas, tá? A gente tem lá dos benefícios que é o Giga Points, que a gente chama. Uhum. Então, aquilo que você vai consumindo vai acumulando pontos e também acumula dados para você. Tá. Já falei o segundo benefício. Qual que é o primeiro? Sem contrato de fidelidade. Você começa a fidelizar porque você não tem um contrato. Então você tem uma experiência pós e uma realidade pré. Mas como é que é isso, André? Porque a gente entrega tudo que o pós entrega. Mas é chip? Você usa chip também? Uso chip e uso o eSIM, né? O eChip, né? O chip na nuvem, né? André, mas me fala uma coisa. Como que funciona na prática? Por exemplo, eu tenho uma operadora e eu quero fazer portabilidade. Vocês fazem a portabilidade ou você fala, não, esse chip não quero mais, não tem nada a ver, vem aqui a tag e traz os benefícios. Me conta isso. Boa pergunta, Cláudia. Todos os benefícios que uma operadora tradicional tem, a tag tem, só que aquilo que eu falei, ela entrega a mais. Por quê? Hoje a tag está vinculada ao 5G. Uhum. A tag é uma operadora 100% digital. Uhum. O processo que a tradicional tem, a gente tem também a central de atendimento, a Asterix 288, todas as ferramentas tecnológicas, um bom suporte, tá? E a gente já começa a oferecer um diferencial, por quê? Nós queremos criar a primeira comunidade engajada no marketing de relacionamento. Ou seja, nós hoje somos a primeira empresa do Brasil que traz o marketing de relacionamento como o quê? O foco, o padrão. Então sempre, além de todas essas ferramentas que a tradicional ela te dá, ela te oferece, a gente tem os benefícios e tem o quê? Sempre um representante próximo da Cláudia. Não existe mais isso. Ele é muito bem pago para isso. Não existe. E ele é muito bem Não pago. existe mais pessoas pra gente falar, não existe. A gente realmente enlouquece com as operadoras atuais. Me fala uma coisa, hoje vocês se colocam como concorrente dessas operadoras atuais aqui e comparando o serviço de uma delas, que você pode escolher aí uma das, qualquer uma, fala assim, como que tá a média e como que nós estamos? Como que vocês se enxergam ali quando a gente está falando realmente de gap, de melhorias, de tecnologia e com essa visão de vocês, desse pragmatismo visionário? Excelente. Então pensa, estão aqui. Onde que você colocaria a tag? Não, então, a tag, ela não se coloca como concorrente. Ela não tem essa, digamos aí, essa referência, né? Tá. Hoje, o share, ele está dividido 97% entre 3 operadoras. Sim. Tá? A gente não precisa nem citar nomes, né? Sim. Delas. Uhum. Então, o que a tag enxergou? A tag enxergou uma lacuna, uma oportunidade. A gente estava falando aqui de Reclame Aqui, a gente estava falando de contratos, Sim. tá? E a gente estava falando por que as pessoas se desmotivam. Aí eu vou te dar um dado. Além do share de 97%, nós temos hoje 258 milhões de usuários no Brasil. São mais usuários do que habitantes, né? Uhum. E os usuários, a cada ano, pelo menos 10 milhões deixam a operadora. Troca de operadora. Então, quer dizer, você tem essa migração aí, né? Todos os anos, 10 milhões. Tá. Então a tag ela já sai com um público de 10 milhões de pessoas para trabalhar. Tá? Porque aí, então, mas aí você vem
nessa tacada aí, nesse gap. Então, aí a gente começa a trabalhar isso através dos benefícios. Mas por que você não se coloca como concorrente delas? Não sei. É uma outra marca? A tag é uma outra marca aqui. Então eu tenho as 3, por exemplo, a tag é uma quarta. Então, hoje nós temos várias empresas no cenário brasileiro. A gente temos aí dezenas e dezenas de empresas. Desses 3%, tá tudo pulverizado, eu entendo isso. O que eu quero dizer para você, Cláudia, é que a tag, ela tem uma oportunidade de pegar, né? Trazer para ela uma parte desse público que troca de operadora. Por quê? Eu acho ótimo. Por quê? Porque ela oferece benefício. E como que você chega nessas pessoas? Por exemplo, se eu quiser trocar, eu não troquei ainda porque eu acho que dá trabalho, mas se eu quiser trocar, se eu quiser ir pra tag, como que eu faço? Exatamente. Ou você trabalha com B2B, B2C? Que B2C é o consumidor, o B2B é a empresa. Você trabalha com os dois? A gente trabalha com indicação. Com indicação? A gente trabalha com indicação. Então, você trabalha com consumidor final? Com pessoas, assim, direto? Isso. A gente elimina atravessadores, a gente trabalha com consumidor final, mas a gente tem os representantes da nossa marca. Tá. Então, hoje, o coração do nosso negócio... Que é o que você falou que é o diferencial de vocês, onde você tem as pessoas que vão trabalhar, esse público, esses clientes que são tão, né, carentes de atenção durante tantos anos, ficaram à mercê aí de um monopólio de algumas operadoras que são muito parecidas, né, com a baixa qualidade de serviços e de respostas. Os nossos representantes, eles primeiro são produto do produto. Eles ficam satisfeitos com o serviço. E eles se tornam produto do produto. E aí eles começam a desenvolver a marca e começam a receber muito bem para acompanhar o cliente final. Por isso que eu te falei, é a primeira comunidade engajada no marketing e relacionamento, dentro das telecomunicações. Bacana. Então, agora, a Cláudia, como cliente, pode ter um representante sempre acompanhando ela, além de toda a tecnologia, além do Asterix 288, além das plataformas. Quer dizer, isso vem outros serviços juntos, que aí é um portfólio de serviços. Eu entendo que vocês têm essa oportunidade de, a partir do momento que a Cláudia está na tag, tem o programa dela, ou tem o trabalho, tem as empresas, enfim, tem oportunidades para vocês também. Esse seu representante, ele não vai olhar só o meu chip, ele vai olhar a Cláudia realmente como uma cliente, qual que é a necessidade que eu tenho em relação a todo esse meu ecossistema também? Sem dúvida. Não, o ecossistema do seu ecossistema e o ecossistema dela como desenvolvedor, como um beneficiário das comissões, dos gigapoints. Então, assim, todas as vezes que um cliente final faz uma ativação de um dos 6 planos, o nosso representante ganha um residual. Olha só. E se o pessoal ficou curioso e quer saber o seguinte, quais são esses planos? Você pode falar um pouquinho pra gente ou depois você me passa escrito? Dos planos, com certeza. O plano, ele vai de 7 a 100 gigas, de R$ 44,90 a cerca de R$200, tá? Ele fala ilimitado para qualquer outra operadora, WhatsApp gratuito, e você consegue o quê? Acumular dados. Se você contrata seu plano todos os meses, você não tem contrato de fidelidade. Se você fizer isso até o dia do vencimento, você acumula dados. Então você, Cláudio, vai usar sempre aquilo que você gastou. Você nunca vai ter desperdício. Poxa, interessante. Agora eu queria saber o seguinte, qual o momento da empresa de vocês? Como que vocês estão crescendo? A gente trabalha com startups, então a gente está sempre falando de valuation. Vocês têm o valuation de vocês? O pessoal de São Paulo, eles estão falando bastante do nosso valuation. Hoje, nós temos um valuation que ele está, assim, acima das nossas expectativas. Então, eu quero te falar do que a gente conquistou nos últimos 4 meses. Quero deixar essa pergunta em aberto e quero te falar o que a gente conquistou nos últimos 4 meses.
A gente, nos últimos 4 meses, através do marketing de relacionamento, através da estratégia dos benefícios, pagando bem os nossos representantes de forma exponencial, de forma residual, ou seja, a partir do momento que ele tem uma linha ligada no código dele, todas as vezes que aquela linha for ativa, ele vai receber um residual. Isso enquanto existe tag. No grupo todo, no Brasil todo, imagina. Já tem pessoas ganhando dinheiro com a gente. Então, sabe o que a gente conseguiu, Cláudia? Diga. Os 67 DDDs do Brasil, em 4 meses. Olha, ou seja, que nós estamos nos 67 DDDs do Brasil. Aí, eu vou deixar essa pergunta aberta para o público, para você. O que vale a tag hoje? Uma empresa que nasceu em 2020, simplesmente está em todos os DDDs do Brasil e hoje conta com um time de cerca de 5 mil representantes que trabalham a marca no Brasil todo. Bacana. Esse é o nosso negócio. Então, quer dizer, em vez da gente falar de valuation, que você não vai falar, até porque provavelmente se vocês com esse crescimento vai ter mudanças aí. Todo momento. Né? É igual tecnologia. Mas o posicionamento de vocês no mercado é de crescimento, de buscar uma estruturação para ter solidez. E vocês se classificam hoje como uma empresa, como uma startup? Qual que é o modelo de negócios que vocês seguem hoje? Legal. Antes de ser uma empresa de tecnologia, antes de ser uma empresa de telecomunicações, a gente é uma startup. A gente é uma startup Mobilitech e a gente está aberto, né, para o mercado, com certeza. Está chegando pessoas muito fortes para agregar. Hoje a gente conta com um time tecnológico que é importante, né, a gente deixar aqui, porque acho que tudo começa na estrutura tecnológica. A gente conta aí com o Itfest, né, que é uma incubadora de startup. Então eles nos apadrinhou, hoje eles têm parte da empresa. Faz quanto tempo? Isso foi recente. É recente foi esse ano, de 2023? Esse ano. Ah, que bacana. E o Itfest, ela está dentro do ITA, né? Do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E assim, a gente está muito feliz com essa parceria. A gente se sente cada vez mais preparado, né, para pegar uma parte aí desse mercado, Claro. Onde que a gente vê que o público tem necessidade, né, o consumidor tem necessidade. E hoje a nossa estratégia, que é as vendas diretas, ela tem sido única no mercado, dentro do segmento. Isso nos fortalece cada vez mais, porque veículos de comunicação, a mídia, parceiros estão chegando através do quê? Do relacionamento. De você poder trazer uma oportunidade. O jovem que está ouvindo a gente, né? O profissional liberal, não importa o que você faz, você pode vir para a tag e ganhar muito bem com a tag. Se você é um advogado, é um profissional liberal, você é um Uber, tá? Você é um Uber. Aí você tá no Uber, como é que você chama o Uber? Você usa internet, tá? Aí você chamou o Uber, e aí você usa internet? É até uma pergunta que vai fazer a pessoa sorrir, né? Claro. Óbvio. Mas a sua operadora já te pagou alguma coisa para isso? Olha só, outra pergunta incrível. Não. Pelo contrário, aí tem gente que tem contrato de 1 ano, ou de 2, 3, 5 anos. Imagina ele recebendo recorrência. Pronto, eu já quero ter a tag para ganhar dinheiro com a tag, então. Vem junto com a gente, Cláudia Rosa. Vem junto com a gente. Me fala uma coisa, nesse tempo aí, entendo o processo de vocês, é um crescimento. Eu acho que agora vocês estão numa fase de tração, de crescer mesmo e, né? Nesse período, vocês tiveram inclusão de adesão de algum investidor, algum fundo, de algum investidor já com contrato de mútuo ou não? Vocês já tiveram algum investimento ou aporte aberto? Como é que vocês... ou rodada em aberta? Como é que foi isso nesses últimos anos? Foi incrível, é incrível essa pergunta e é mais incrível ainda a resposta, ainda não. Não, eu imagino que agora que vocês estão na fase de tração, Sim. Porque vocês já têm receita recorrente, vocês estão trabalhando isso, então o caixa está ajudando vocês crescerem. Provavelmente
para um leque de serviços ou mais mercados, pode ser que vocês venham para ter um aporte, para ter alguma rodada. E pode ser que não também. Vocês sigam aí até um determinado Posso caminho apresentar aí o cenário sem para você? investimentos. Posso apresentar o cenário para Claro, você? eu quero. O cenário é aquilo que a gente construiu até agora. Aham. E como é que é esse cenário? Hoje, para a gente ter telefonia móvel, tá? No Brasil todo, como você já viu que a TAG fez, Aham. 67 DDDs, a gente está completamente autossustentável. E a gente Com conseguiu receita. fazer isso. Uhum. Só que a gente está falando da Web 3.0. Uhum. A gente está falando da indústria 4.0, que é todo esse ecossistema que vai ser autônomo. É um sistema onde que você vai fazer o M2M, é o sistema que você vai fazer o AgroTag. Uhum. Então, para isso, para a gente atender isso, aí com certeza. Mais para frente, para decolar de vez, alcançar, né, o mercado. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Olha, eu agradeço muito você ter vindo. Eu queria que você até falasse, pessoal, onde que encontra a TAG, onde que encontrou o André, o Wilson, que não pode vir hoje aqui. Mas assim, eu tenho certeza que as pessoas vão ter dúvidas e vão, assim, querer entender que a gente falou muito de tecnologia, de novidades, uma série de coisas, mas também entender um pouquinho e ter curiosidades. Por favor. Cláudia, primeiramente, gratidão. Estou muito feliz de estar aqui, tá? Conhecer, eu sempre fui fã de vocês. E assim, hoje a gente está, o site é o tagtelecom.com.br e as redes sociais, todas as redes é Tag Oficial. Segue Bacana. A gente lá e com certeza você no mínimo vai ter um mais por menos, um serviço melhor e tem oportunidade também. Que legal. Então, sucesso para vocês e eu quero que em pouco tempo vocês voltem aqui para a gente falar das novidades mais ainda da TAG. Combinado? Combinado. Pode contar com isso, eu vou fazer questão. Então tá bom. Obrigada. Obrigado. Sucesso. Sucesso.